Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. E o verso 2. Pois nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Meus queridos ouvintes da Rádio Tapocas FM, e você que está também me assistindo através do Instagram, vamos hoje começar com a reflexão falando sobre a loucura da pregação do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, era de família judeu, mas tinha dupla nacionalidade, pois o seu pai, segundo alguns historiadores, o seu pai era grego e recebeu o título de cidadão romano, porque naquela época quem dominava as cidades era Roma. O Império Romano era que dominava as cidades. Então, tanto Jerusalém, como também a Grécia, correspondia ao Império Romano. E o apóstolo Paulo, além dele ser um judeu e também ter sangue romano, o apóstolo Paulo, ele estudou na escola judaica. Segundo a tradição rabínica, uma criança de 5 anos de idade, ela já era hábito de falar das Escrituras Sagradas. Já falava dos versículos. E aos 15 anos, aos 18 anos de idade, já estava apto a cumprir aos mandamentos, tanto os mandamentos da Torá, como também os mandamentos judaicos, que são 613 mandamentos judaicos, além da Torá. E o apóstolo Paulo, ele teve um professor capacitado, um dos professores mais inteligentes, o doutor Gamaliel. Sacerdote Gamaliel, doutor, foi professor do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo era um homem totalmente preparado para pregar o evangelho, mas não tinha ainda tido um encontro com Jesus. Mas na sua trajetória, Paulo, ele se preparou, porque Paulo era um fariseu. E para alguém ser fariseu, teria que passar pela escola judaica e ser aprovado em todo o segmento. Mas depois que o apóstolo Paulo começou a perseguir os discípulos, que nessa época não era chamado de apóstolo Paulo, mas sim chamado de Saulo, estava perseguindo os discípulos para não pregar o evangelho, e ali no caminho de Damasco, Jesus ele teve um encontro com Paulo. E quando Jesus teve encontro com Paulo, Paulo foi batizado nas águas, batizado no Espírito Santo,
E ali Jesus já aproveitou todo o seu estudo, porque Paulo era um doutor da lei. Paulo também falava mais de um idiomas. E Paulo se tornou missionário, apóstolo e escritor. No Novo Testamento, Paulo, naquela época, era considerado um Jesus. Alguns historiadores chegam até a dizer que foi Paulo que fez o caminho para Jesus. Paulo que fez o evangelho ser reconhecido ou conhecido. Mas isso é uma teoria dos historiadores, porque sabemos que Jesus é o centro tanto do Antigo como do Novo. E Paulo sem Jesus não era Paulo, mas Jesus sem Paulo sempre vai ser Jesus. E até mesmo nas Escrituras Sagradas, canônica, nos reconhecimentos canônicos dos livros do Novo Testamento, era reconhecido primeiro as cartas de Paulo. As cartas de Paulo foi primeiro reconhecido, para depois os evangelhos ser reconhecido e também as cartas pastorais. Mas aí Paulo já era uma pessoa capacitada. Paulo era um capacitado. Paulo poderia pregar em qualquer lugar, porque por capacidade Paulo tinha. E Paulo também era um homem que tinha uma base espiritual. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então, Deus, Jesus, ele viu a capacidade de Paulo, que ele buscou na época que ele não tinha se convertido ao evangelho, um fariseu, um judeu, com cidadania romana. A Bíblia diz que Deus tinha um projeto e mandou Paulo para pregar na cidade de Coríntios. Paulo era hábito de entrar naquela cidade. A cidade de Coríntios só tinha pessoas ricas e só tinha pessoas altamente conhecidas, eloquência total. Eles viviam em teorias, porque a Grécia, o berço da Grécia, era a filosofia. A filosofia nasceu ali. Ali que vieram os grandes filósofos, as grandes classes filosóficas. Era ali, na cidade de Coríntios. Então Paulo era a pessoa mais capacitada. E Paulo tinha uma grande missão para chegar lá em Coríntios. Era convencer os coríntios de que eles não poderiam tratar o evangelho simplesmente pelo lado teórico. Eles não poderiam tratar o evangelho pelos lados somente de um raciocínio humano. Não. Porque Jesus e o próprio Deus, ele agia por detrás ou por frente. Porque Deus, ele tinha sua maior participação. De que o ser humano e o homem, ele não poderia fazer nada se não fosse através do Espírito Santo. E isso estava invadindo também a igreja de Coríntios. Os irmãos de Coríntios já estavam se apegando simplesmente à teoria filosófica, os sofistas, as teorias, os raciocínios humanos, as práticas de que eles faziam, de que
algo só acontecia por um conhecimento, e isso estava trazendo para o povo de Coríntios um desvio do Evangelho, um desvio de que Jesus morreu na cruz para salvar, um desvio de que Jesus vai voltar para trazer o seu povo para o céu, um desvio de que Jesus era um homem mais inteligente que esteve aqui na face da terra, de que Jesus ele tinha uma grande importância na humanidade, e de que Jesus era o testemunho do próprio Deus. Jesus representava o próprio Deus, o Deus do Gênesis, o Deus que criou o céu e a terra. E as teorias e os pensamentos que os judeus, tanto os gregos, convertidos ao Evangelho, estavam completamente se desviando da verdade. E é isso aí que nós vamos ver hoje, nesse momento da reflexão. A loucura da pregação do apóstolo Paulo. Os gregos achavam que a pregação do apóstolo Paulo era loucura, porque Paulo falava sobre ressurreição. Paulo falava sobre a importância de Jesus na cruz. Paulo falava que Jesus era o homem mais inteligente. Paulo falava que o Espírito Santo de Deus trabalhava, operava, que existia milagre, que existia batismo com o Espírito Santo, que nós poderíamos ler a Bíblia, poderíamos estudar a teologia, ler grandes livros, mas a atuação de Deus era muito maior. Precisamos totalmente da atuação de Deus. E isto para o povo de Coríntios era um absurdo, de querer dizer que o Jesus que morreu na cruz, um homem que se chamado herói, foi humilhado, e no final chamado como Salvador, morrendo numa cruz, porque quem morria na cruz naquela época era conhecido como maldição, como fracasso. E isso não entrava na cabeça do povo de Coríntios, de ter Jesus como inteligente, morrendo numa cruz e sendo humilhado, de ter Jesus como inteligente, como Salvador, desse jeito, morrendo na cruz, sendo humilhado, espancado até a morte. Isso para eles não representava o seu conhecimento. Na lógica humana, não entrava. Não entrava chamar um Deus que morresse na cruz, porque isso para ele era derrota, de saber que alguém que representava ele como Salvador morreu na cruz. Mas isso, como teoria humana, não consegue entrar, não consegue entender. Mas o apóstolo Paulo, na sua pregação, o apóstolo Paulo falava que veio com testemunho, mas não veio com palavras de teorias, palavras eloquentes, mas veio anunciar o testemunho de Deus, que o testemunho de Deus era o próprio Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o primeiro ponto que nós podemos ver neste tema da pregação do apóstolo Paulo é que na pregação do apóstolo Paulo ele estava demonstrando ao povo de Coríntios de que Cristo era testemunho de Deus, de que Cristo representava Deus aqui na terra, de que Cristo, de que Jesus representava, de que Jesus era o próprio Deus. E isso não entrava na mente do povo de Coríntios.
e nem do povo judeu que vivia ali na cidade de Corinto. E o que nós podemos trazer para o dia de hoje? O que nós poderemos trazer de que as pessoas chegam a substituir a sua crença por coisa deste mundo. O seu coração é chegado a tomar um espaço a mais do que o próprio Deus. E uma das coisas que nós podemos ver hoje, na atualidade de hoje, que toma o lugar do ser humano, é o dinheiro. O dinheiro tem tomado o lugar de Deus na vida do ser humano. Não que nós não podemos correr atrás. Temos que trabalhar e viver do seu suor. Mas eu falo de uma forma de que as pessoas que têm o seu dinheiro, as pessoas que são bem-sucedidas, elas chegam a desprezar o Evangelho, chega a desprezar a mensagem da cruz, e chega até mesmo trazer para o seu coração de que o seu dinheiro pode salvar a sua vida. Eu já ouvi alguém dizer: olha, se eu pegar o Covid-19 eu não sofro, porque eu sou rico, eu tenho dinheiro. Mas muitas pessoas que pegou o Covid eram ricas, famosas, mas o seu dinheiro não salvou a sua vida. Porque ele achava que, por ter dinheiro, o melhor hospital do estado, ou até mesmo o melhor hospital do Brasil, ele poderia estar ali, com seu recurso, confiando no seu recurso, confiando no seu dinheiro. A cobiça. O dinheiro traz a cobiça. Tem pessoas que cobiçam. É aquela cobiça constante. Prefere ficar doente, mas não ter o seu dinheiro vazio. Ou, aliás, o seu bolso vazio. O dinheiro não é tudo. A riqueza não é tudo. Os bens materiais não é tudo. Mas tem pessoas que têm colocado isso no seu coração. E muitas vezes isso tem sido um empecilho para que Deus entre no coração. É feito, Jesus disse para o jovem, na Bíblia Sagrada, Jesus olhou para o jovem rico e disse: olha, tu quer me seguir? Tu quer ganhar a vida eterna? Pega tudo que você tem e dá para os pobres. Porque Jesus, no diálogo de Jesus com o jovem rico, Jesus falou dos mandamentos. E aquele jovem rico falou que fazia. Jesus citou os mandamentos. E o jovem rico foi passando e foi aprovando. Porque o jovem rico, ele era um doutor da lei. Ele era alguém que conhecia a lei. Ele cumpria a lei. Mas quando Jesus falou do seu dinheiro, aquele jovem ficou triste. Disse: olha, vamos fazer o seguinte. Tu queres ganhar a vida eterna? Pega o teu dinheiro, dá para os pobres, e você vai ganhar a vida eterna. Se você fizer isso, eu prometo que você vai ganhar a vida eterna. E vem e me segue. A Bíblia diz que ele ficou triste. Ele ficou tão triste que ele foi-se embora. Ele não quis saber mais de Jesus. Por quê? Porque no seu coração estava o dinheiro. O dinheiro estava ocupando o seu coração. A inimizade entre famílias, entre parentes, por causa do dinheiro. Hoje você chega num ambiente, se você chegar mal vestido e você for um rico, e as pessoas não saber que você é rico, você não é bem tratado.
Mas se você chegar no ambiente e você demonstrar que você tem condição, demonstrar que você é uma pessoa economicamente rica, você é bem tratado. E isso em qualquer lugar. Por quê? Porque o dinheiro está tomando o coração das pessoas. Do mesmo jeito que Jesus, ele falou para o jovem: pega tudo que tu tem e me segue, e que você vai ganhar a vida eterna. Com certeza, se fosse hoje, muitos iam ficar tristes. Muitos iam dizer: não, eu não vou deixar as minhas propriedades, eu não vou deixar a minha riqueza. É loucura. É tudo que eu tenho. Porque as pessoas colocou no seu coração que o dinheiro é mais importante. Mas o dinheiro não é mais importante. Primeira importância é Jesus Cristo. A primeira importância é Jesus na sua vida. E naquela parábola do rico e do pobre, que é do Lázaro e rico, a Bíblia diz que Lázaro era um pobre, mendigo. E o rico estava ali, passando pela cidade, pelas ruas, com a sua roupa de linho finíssimo, cara, vivendo o bem do melhor. Mas a Bíblia diz que chegou um dia que Lázaro morreu, o pobre, o mendigo, e foi para o seio de Abraão, porque servia a Jesus. Mas o rico morreu e foi para o Hades. Sabe por quê? Porque deixou no seu coração tomar o seu espaço, o seu dinheiro, a sua riqueza. O que é que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? Porque o seu dinheiro, o meu dinheiro, não conta lá no céu. Aqui conta. Aqui você chega no comércio, no centro, você compra o que você quiser. Se você for uma pessoa bem-sucedida, você compra a melhor casa. Você compra o melhor carro. Você compra a melhor roupa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meus queridos ouvintes da Itabocas FM. Lá no céu, o seu dinheiro e o meu dinheiro não voga mais nada. Não tem valor para nada. Você não entra no céu e eu não entro no céu se for rico, não. Não serve isso. Tem que aceitar Jesus. Tem que seguir a cruz. Tem que aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E entregar a sua vida para Jesus Cristo. Só dessa forma que vamos chegar no céu. É carregar a cruz. É como o pastor, meu querido pastor Maílton sempre diz nas doutrinas da igreja, de que o presente que Jesus dá para aqueles que se convertem ao Evangelho é a cruz. O presente que Jesus me deu foi a minha cruz. Porque Ele carregou a maior. Eu estou carregando uma cruz pequena. Se eu fosse para carregar a minha cruz, realmente, eu não tinha como carregar aquela cruz, porque Jesus carregou a cruz maior. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então o dinheiro tem tomado conta do coração das pessoas. No livro de Êxodo, no capítulo 32 e o versículo 4, vimos uma história também parecida. De Arão, o povo fez um bezerro de ouro. Louvado seja o santo nome de Jesus. Diz assim: e eles, ao receber, transformou todos os ídolos que moldou, uma ferramenta própria, dada na forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, Israel, que tiraram vocês do Egito. Veja que Arão incentivou o povo a fazer um bezerro de ouro.
E a dizer que naquele momento, aquele bezerro de ouro foi que tirou o povo do Egito. Um povo passou 430 anos sofrendo no Egito. Deus usou Moisés. Deus provou nos milagres, nas pragas. Deus tratou com o faraó, tratou com o seu exército. Deus fez com que o faraó pegasse o ouro que ele tinha e desse para o povo. Deus fez o mar se abrir. Deus fez um grande oceano se abrir. Mais ou menos a 2.000 metros de fundura. E o judeu passou pelo Mar Vermelho.